If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Como eu disse, na aula de hoje nós vamos dar continuidade a uma grande civilização, importantíssima civilização antiga, da Antiguidade Oriental, que é a civilização egípcia. Nós vimos, então, aqui algumas características gerais, falamos sobre a localização, falamos sobre a estrutura econômica dessa sociedade e agora nós estamos vendo aqui os períodos políticos, né? A história política dos egípcios. Falamos até agora do Antigo Império e eu disse para vocês que algumas revoltas, principalmente por conta dos altos impostos, né, taxados aí para os camponeses, aconteceram algumas revoltas, alguns conflitos que proporcionaram a mudança do que nós chamamos de Antigo Egito, de Antigo Império para Médio Império. Vem cá pra gente acompanhar na nossa apresentação, tá? O último slide que nós vimos foi este, né? Vamos aqui para o próximo slide. A formação, então, do Médio Império, que vai de 2000 anos antes de Cristo até 1580 anos de Cristo. Vocês entendem que nesse período, quando a gente fala de antes de Cristo, é decrescente, né? E depois de Cristo é crescente, tá? Mas aqui nesse período, vocês podem achar estranho, mas quando a gente fala de antes de Cristo, é como se estivesse do lado negativo aí daquela linha do tempo, tá? Por isso que a gente fala, então, de forma decrescente e não crescente, como a gente fala hoje, né? 2021, 2022, 2023, a gente usa esse calendário, aí essa marcação temporal que nós chamamos de gregoriana, tá bom? Esse calendário aí ligado ao nascimento de Cristo, beleza? Nesse período do Médio Império vai acontecer a ascensão de Tebas, né? Eu lembro que eu mostrei para vocês aqui Tebas no mapa, né? Lá do Egito. Nesse período acontece a entrada dos hebreus no Egito. Nós vamos estudar sobre a história dos hebreus e eu quero que vocês se lembrem disso daqui, tá? Os hebreus, eles entram no Egito e lá quando nós formos estudar os hebreus, eu vou contar para vocês como que acontece essa chegada dos hebreus aqui no Egito. Na verdade, inicialmente eles não são vistos como escravos, apenas depois da morte do faraó que defendia eles, que oferecia proteção aos hebreus, é que eles se tornaram escravos. E eles foram escravos durante muito, muito tempo no Egito. Tanto é que grandes construções também foram feitas pelas mãos aí desses hebreus que eram escravos no Egito durante muito tempo. E depois, lá na frente, nós vamos estudar como eles fugiram também, como eles saíram da escravidão do Egito. Tem um outro filme interessante que conta essa história também, dos hebreus e dos egípcios, que é O Príncipe do Egito. É um desenho animado, bem bacana também para vocês assistirem, para entender um pouco essa relação, tá? O Príncipe do Egito. Assistam aí que vocês vão gostar. Nesse período, nós temos a invasão dos Ixos. Os Ixos são esses povos aqui, que eu coloquei uma imagem para representá-los para vocês, que dominavam a metalurgia e dominavam os cavalos. Nesse período aqui, essa imagem, né, essa arte representa justamente a invasão dos Ixos aos egípcios. Aqui vocês percebem essas pessoas caídas aqui são, né, representando aí esses egípcios. E isso vai aqui, de certa forma, abalar aí essa estrutura, abalar essa organização da sociedade egípcia, com o enfraquecimento principalmente da nobreza, tá? Hoje ainda nós vamos falar ainda sobre a divisão dessa sociedade para vocês entenderem melhor. Com algumas revoltas camponesas devido ainda a altos impostos e à escassez de alimentos, também vai proporcionar a virada, né, de chave desse período do Médio Império para o Baixo Império, né? Meninos, é interessante vocês entenderem que sempre para virar aí esses períodos, né, de alto império, baixo império, uma mudança, ela requer aqui
um processo histórico, né? Então não é da noite para o dia que vai se mudar toda essa organização dessa sociedade. No caso, o que acontece na maioria das vezes em que vira esses períodos é justamente essa crise, revoltas, guerras, invasões. Isso gera uma instabilidade dessa sociedade, gerando então uma mudança na lógica, mudando aqui a forma de governo, mudando o faraó, mudando a dinastia, né? Enfim. Então, no caso, aqui nesse Médio Império, assim como lá no Alto Império, no Antigo Império, existiram aí essas revoltas camponesas que vão proporcionar o fim desse período. Ainda aqui coloquei uma observação para vocês, que é no Médio Império, que o culto a Osíris, que é um deus egípcio, mais na frente nós vamos falar sobre isso, vou mostrar para vocês quais são os deuses de quê, né? A história desse deus reforçava o comportamento ético das pessoas e a esperança de uma existência feliz após a morte, estimulando a prática da mumificação para garantir que a alma encontrasse um corpo para viver. Isso aqui é muito importante, meninos, né? Todos sabem, vocês já estudaram, já ouviram falar, que os egípcios têm essa característica de mumificar, né? Eles desenvolveram a técnica de mumificar o corpo dos faraós, dos seus familiares, porque eles acreditavam na vida após a morte. Então, as construções, as pirâmides, eram grandes aí, digamos assim, casas fúnebres, né, para essas pessoas, em que eles colocavam, principalmente, como eu estou falando para vocês, os faraós e seus familiares. Os camponeses não tinham isso, né, porque eles eram pobres, não tinham condições de ter essas construções tão mirabolantes, né. Mas os faraós construíam essas pirâmides para que quando eles morressem, eles fossem ali colocados, né, o seu corpo mumificado, porque eles com todas as suas riquezas, inclusive objetos, porque eles acreditavam que um dia eles iriam retornar, porque eles acreditavam na vida após a morte e que eles iriam ocupar aquele mesmo corpo. Por isso a técnica de mumificação. Tá? Existe e é óbvio, essa técnica de mumificação vai trazer, inclusive, avanços tecnológicos na área de medicina, né, de como mumificar esse corpo. Então, é aqui nesse período do Médio Império que isso cresce, que esse culto ao Osíris e essa crença de que existe vida após a morte intensifica ainda mais o desenvolvimento dessas técnicas de mumificação e da criação, né, dessas múmias. Existem vários museus que representam, que tem essas tumbas. Lá no Museu do Louvre, por exemplo, tem uma ala toda com tumbas, com múmias, mostrando aí essas obras dos egípcios, dessa arquitetura, dessa cultura egípcia. Tá? Aqui no Brasil, no museu em que sofreu um incêndio em 2018, se eu não me engano, 2019, o Museu Nacional, né, lá no Rio de Janeiro, tinha algumas múmias lá também, né, e tinha alguns sarcófagos, né, que eram ali onde essas múmias ficavam, foram destruídos, infelizmente. Seguindo aqui, meninos, nós temos então a criação do novo império, depois dessas crises, né, dessas revoltas camponesas, por conta dos altos impostos e escassez de alimentos. Esse novo império vai de 1580 até 517 a.C. Nesse período, fatos importantes: a expulsão dos hicsos do território egípcio, que haviam invadido no período anterior. Nesse período, se intensifica uma política militarista e há um crescimento econômico grande no período do Novo Império. E um evento muito importante também desse momento é a escravização dos hebreus, como eu já disse para vocês, né, que os hebreus eles foram escravizados posteriormente aqui no Egito, e eles vão ser escravos durante muito tempo, até que acontece o êxodo, né, a retirada dos hebreus do Egito. Aqui uma imagem, inclusive bíblica, mostra Moisés abrindo o Mar Vermelho para a passagem ali dos hebreus. Quem for religioso, tiver costume de ler a Bíblia, vai saber, ou ir à missa, né? Enfim, vai se identificar aqui com essa imagem, tá? Nesse período também acontece a expansão desse território dos egípcios, né? Então é um momento de auge desse novo império.
Conquistas territoriais importantes, eles conquistam a Palestina, conquistam a Fenícia, conquistam a Síria. Então, o período do Novo Império é o auge desse Império Egípcio, com a expulsão dos Hicsos, com o desenvolvimento econômico, aqui com a escravização dos hebreus até que acontece o Êxodo, né? Como eu disse para vocês, a retirada desses hebreus do Egito, e indiquei o filme lá, O Príncipe do Egito, para vocês assistirem, e as conquistas territoriais, conquistando Palestina, Fenícia e Síria. Nesse momento também, nesse novo império, acontece a reforma monoteísta do faraó Amenófis. É nesse momento, aqui no novo Império Egípcio, que os egípcios deixam de ser politeístas, ou seja, deixam de acreditar em vários deuses e passam a acreditar em apenas um deus. Olha só, Amenófis IV pretendia instaurar o culto a um único deus, chamado Akhenaton, este daqui que está representado nesta imagem, tá? Tal reforma tinha por finalidade restaurar o poder dos nobres e bloquear os privilégios dos sacerdotes tebanos, que haviam ganhado aí muitos privilégios naquele período. Então, o objetivo era a sociedade deixar de ser politeísta e passar a ser monoteísta, cultuando o deus Akhenaton, né, que eu mostrei na imagem aqui para vocês, e com isso fazer com que o poder dos nobres fossem restaurados, tá? Com a morte do Amenófis, quem assume é Tutankhamon. Esse Tutankhamon é muito conhecido também, né? Existem filmes aí, se não me engano, a Múmia também fala sobre isso, né? A Múmia é outro filme aí interessante que vocês podem assistir para entender um pouquinho sobre a cultura dos egípcios, né? O Tutankhamon foi um faraó menino, né? Ele assumiu após a deposição do Amenófis IV, que foi esse que fez a reforma monoteísta, só que ele governa por pouco tempo, não deixa herdeiros, né? Ele morre com 19 anos, por volta ali do ano de 1352 anos antes de Cristo. E isso gera uma mudança também nessa lógica da história política dos egípcios, tá? Óbvio que nós vamos ter vários outros faraós aqui após o Tutankhamon, né, e o Amenófis, mas é interessante vocês pensarem aqui nessa questão que eles se tornam monoteístas. Então, eles começam a sua história sendo politeístas, e nós vamos mostrar agora poucos deuses para vocês, mas com a reforma, aí eles passam a cultuar apenas um deus, que era Akhenaton, ok? Nesse período, além desse desenvolvimento econômico, né, e dessas grandes conquistas territoriais dos egípcios, mas eles ainda acabam sofrendo invasões de outros povos, como os assírios, né, lá da Mesopotâmia, que é o próximo assunto da próxima semana, inclusive, né. Esses assírios vão invadir essa região aqui mais pro finalzinho do Alto Império dos egípcios, e eles só vão ser expulsos com o início do próximo período chamado Renascimento Saíta, que vai de 662 até 525 anos antes de Cristo, tá? Nesse período, Psamético I, que é o fundador da dinastia 26ª dinastia, expulsa os assírios e restaura a independência do Egito. Cria a capital do Egito em Sais. No entanto, lá em 525 anos antes de Cristo, o faraó Psamético III foi derrotado por Cambises, rei da Pérsia. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos ver vários povos aqui e essas histórias deles se interligam? Por exemplo, a gente já falou sobre os hebreus, né? E os hebreus é uma civilização que nós vamos estudar em separado, muito importante. Falei agora há pouco dos fenícios aqui, né, que ao crescer esses egípcios vão dominar a Fenícia, e agora os persas. Os persas vão dominar a região do Egito durante muito tempo. De 525 anos antes de Cristo até 32 anos antes de Cristo, quem vai estar sob o domínio, quem vai dominar o Egito são os persas. E em 32 anos antes de Cristo, os romanos invadem o território e dominam aquela região.
tá? Importante vocês entenderem aí a interligação desses povos. Nós ainda vamos estudar as civilizações em separado, vamos estudar os hebreus, os fenícios e os persas, mas aqui vocês precisam entender a ligação entre eles, tá? Os hebreus foram durante muito tempo escravos no Egito, os fenícios foram dominados pelos egípcios no período do Novo Império Egípcio, e os persas dominaram os egípcios ali por volta do ano 500 a.C. e foram aqui responsáveis, cuidaram desse território, dominaram o território dos egípcios até o domínio dos romanos em 32 anos antes de Cristo, tá bom? Seguindo aqui, nós vamos agora falar sobre a sociedade, né? Como estava dividida essa sociedade egípcia. Antes da gente ler esse texto, vou mostrar para vocês essa pirâmide, né? Uma pirâmide social do Egito. Eu tenho o faraó que está lá no topo, abaixo dele eu tenho os nobres, né, seus familiares e sacerdotes, abaixo deles os soldados, depois os escribas são muito importantes nessa sociedade, porque são eles que vão dominar a arte da escrita, então eles que vão tomar conta da administração, da contabilidade, e são eles que vão escrever, né, de uma forma diferente, não a escrita como a gente conhece hoje, né, mas por meio dos hieróglifos, desenhos, aí utilizando essas cenas do cotidiano, e é justamente por meio desse hieróglifo, dessas escritas feitas pelos escribas, que nós conseguimos interpretar essa sociedade egípcia. Abaixo deles tem os comerciantes, depois os artesãos, os camponeses e os escravos, tá? Aconselho vocês a tirarem print aí dessa imagem para vocês terem registrado. Voltando aqui, nós temos aqui escrito então cada uma das funções de quem eram essas pessoas. Então vamos lá. O faraó estava no topo da hierarquia social como filho do deus Sol, né, do deus Ra. B, os sacerdotes, que estavam logo abaixo do faraó, ocupavam a camada social mais elevada, de grande influência política e econômica. Os nobres, que eram parentes do faraó, oficiais do exército e chefes administrativos, e tinham a posse de extensos domínios e levavam uma vida luxuosa. Vizir, que era o primeiro-ministro e o de tesoureiro, né, chefe, e o de chefe da colheita de impostos, o de ministro das obras públicas, de comandante do exército. Então aí essas pessoas compunham aí essa camada social dos nobres. Abaixo deles estavam os escribas, de boa formação, que estudavam nas escolas do palácio, cobravam os impostos e agiam como informantes do faraó. Eram os detentores aí da escrita, né, dessa habilidade da escrita. Os soldados, não muito estimados pela população e que viviam dos produtos dados em pagamentos, e pagamentos pelos serviços e dos saques realizados durante as guerras. E depois nós temos aí os artesãos e os camponeses, ou felas, analfabetos, eram servos que trabalhavam as terras do faraó, dos templos, dos altos funcionários e das aldeias. Pagavam impostos em natura sobre suas safras e rebanhos, ficando apenas com uma pequena parte do que produziam. Outra importante tela que, se vocês quiserem printar, acho interessante, tá? Seguindo aqui, vamos para a religião e a cultura. Como vocês sabem, eu já repeti aqui várias vezes, inicialmente eles eram politeístas, somente com a reforma monoteísta que eles se tornaram monoteístas, ou seja, acreditavam em apenas um Deus. Até então eles eram politeístas. Toda a vida dos egípcios foi marcada pela religião. A dependência do rio Nilo, aliada à incapacidade de dar explicações naturais aos processos da vida, os levaram a deificar a natureza, ou seja, a cultuar a natureza, a criar deuses para essa natureza, tá? Na falta de explicações racionais, os egípcios passavam a acreditar que os vários fenômenos da natureza eram dirigidos por distintos deuses, cada um com uma função ou poder, originando assim o politeísmo. É interessante colocar também que esses deuses poderiam ser deuses antropomórficos, né? Poderiam ser deuses antropozoomórficos ou poderiam ser deuses zoomórficos,
Ou seja, deuses antropomórficos eram deuses que representavam aí, que eram colocados, que eram desenhados em forma humana, tá? Antropomórficos. Deuses antropozoomórficos eram deuses que representavam metade seres humanos, metade animal. Então, o corpo era de gente, a cabeça era de animal. E zoomórficos, que eram os deuses representados apenas em formato de animal, como por exemplo o gato, né, tendo uma importância e sendo uma divindade egípcia. Vou aumentar aqui essa imagem para vocês visualizarem os deuses. Então eu tenho Osíris e Ísis, que eram os deuses antropomórficos, feitos, desenhados sob forma humana, tá? Então, eu tenho aqui o Osíris, é o deus da vida após a morte, a gente já falou sobre ele, inclusive, nessa aula. Ísis é a deusa da maternidade, mágica e fertilidade. E aqui nós temos alguns deuses que são vistos como os deuses antropozoomórficos também, tá? Então, nós temos o Horus, deus da vingança, céu, proteção e guerra. O Thoth, que é o deus do conhecimento e sabedoria. Ra, que é o deus sol. Set, que é o deus das tempestades, do deserto e do caos. Aqui outro deus antropomórfico, representado em formato de ser humano, é o Amun, rei dos deuses e deus dos ventos. Nós temos Ptah, deus da criação, das artes e da fertilidade. Temos a Hathor, deusa do céu, do amor e da beleza e da música. Temos a Sekhmet, que são deuses antropozoomórficos, metade humano, metade animal. Deusa do fogo, da guerra e da medicina. Anubis, protetor dos mortos e do embalsamento. E Mate, deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. Como eu disse para vocês, tem um filme lá, Deuses do Egito, que é interessante às vezes vocês assistirem também para conhecer um pouco mais sobre o assunto, tá? Cultura e o último slide da nossa aula de hoje, né? Eles adquiriram ao longo dos anos, principalmente por conta da mumificação, conhecimentos de medicina, da anatomia, técnicas de mumificação. Desenvolveram um calendário solar com o ano dividido em 12 meses de 30 dias. Então, eles dividiram, né? Isso é um legado dos egípcios, essa divisão do ano em 365 dias, né? E dividido em 12 meses e de 30 dias cada um desses meses. Eles deixam para nós uma arquitetura grandiosa, especializando-se em obras hidráulicas e religiosas, por conta aí, dessas pirâmides também que eles construíam. Pintura sem utilização de perspectiva, como a gente viu aqui alguns exemplos. E a escrita de 3 tipos, né? A escrita hieróglifa, a hierática e a demótica. E aqui eu deixo uma tarefinha para vocês. Eu quero que vocês pesquisem sobre essas 3 diferentes formas de escrita dos egípcios: hieróglifa, hierática e demótica, tá? E escrevam, registrem aí no caderninho de vocês um resumo sobre isso. Para além dessa pesquisa, vou deixar aqui linkado um vídeo que resume essa história do Egito, né? Um vídeo animado para vocês assistirem, para ver se ajuda vocês na compreensão do conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no WhatsApp, é só mandar mensagem que a gente conversa, beleza? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.